Jornal da Mix. Eu lembro que eu divulgava já as primeiras atividades do Janeiro Branco aqui em Blumenau, que é um mês dedicado aos cuidados com a saúde mental, né? É uma iniciativa muito bacana que veio ganhando corpo, né, ao longo aí dos últimos tempos. E está com a gente aqui no estúdio o Franklin Fischer, para a gente falar um pouquinho sobre essa campanha do Janeiro Branco. O Franklin é instrutor de meditação e constelador familiar e gentilmente atendeu o nosso convite para falar de um tema tão importante que é a saúde mental. Tudo bem, Frank? Seja bem-vindo, né? Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui na Mix. Bom dia. Eu que agradeço, Alexandre. Obrigado pelo convite, pela abertura para falar sobre algo que a gente considera tão importante, né? Inclusive teve um boom ali quando a gente fala em saúde mental, quando aquela atleta que, se eu não me engano, a ginasta, né, até pediu para a americana assim, olha, eu não vou competir porque minha saúde mental não está em dia. Aí todo mundo, opa, o que é isso, né? Se não tiver em dia a saúde mental, realmente a gente não desenvolve, né? Com certeza. Isso é um tema, eu acredito muito que teve mais em evidência quando a gente começou com a pandemia e isolamento social, onde a privação da convivência em sociedade gera essa necessidade de olhar para si, né? Então, muitas pessoas tiveram esse tempo sozinhas para se observarem as demandas, observarem o caminho que elas estavam escolhendo para a vida delas, e isso começou a trazer consciência de si, né? Que é uma coisa que a gente não faz no dia a dia quando a gente tem um monte de distrações, né? Então, as pessoas se deram conta do estilo de vida que elas levavam, da necessidade de se observar e atender essas demandas internas, e esse tema ele esteve cada vez mais em evidência, né? Justamente por uma grande necessidade coletiva, né? Ô Frank, eu consigo identificar quando a minha saúde mental não está boa? Consegue. Tem alguns marcadores que a gente considera importante na identificação, né? A gente leva em conta algumas emoções, né? E as emoções, elas são um termômetro, né? Então, você está triste, não tem problema. Você ficar triste, não tem problema. Agora, quando isso começa a ser recorrente e uma constância na sua vida, você precisa observar, né? Quando você tem algum tipo de emoção que é recorrente e te gera algum tipo de desconforto físico, por exemplo, uma ansiedade, ficar ansioso faz parte do processo natural da vida, né? Quando a gente tem uma expectativa sobre algo que vai acontecer, a gente está buscando alguma coisa, a ânsia é um sentimento comum. Normal, vamos dizer assim. Normal. Uhum. Todo mundo tem. Agora, quando isso começa a se tornar presente constantemente na sua vida, começa a atrapalhar as tuas atividades diárias, começa a te trazer uma sobrecarga de pensamentos, isso precisa de um olhar mais criterioso, precisa ter mais cuidado em relação a isso. Frank Levon. E a gente fica, às vezes, com o dia a dia muito focado no trabalho ou na rotina, né? Tem compromisso, tem que ir na academia, tem que almoçar a tal hora e a gente acaba nos entretendo demais, eu acho, né? A gente fica focado nisso e deixa algumas questões mais para o lado. Só que quando a gente vem no início de ano, agora Natal, Ano Novo, a gente pega férias, depois tu senta, começa a pensar e refletir sobre aquelas atitudes, e como você está realmente. A gente procura buscar, minha pergunta assim, a gente procura buscar alguns mecanismos de nos inibirmos das sensações ou de nos entretermos com outras coisas para tentar fugir ou não pensar muito nisso. E como que a gente pode fazer para focar um pouco mais em si mesmo, assim, para poder enfrentar o dia a dia como se fosse um dia de férias até, às vezes, né? Poder sentir algumas... Deixar o dia mais leve, né? Ficar mais leve, mais tranquilo, assim. Então, você trouxe uma questão que é extremamente importante, que assim, a gente procura se entreter para não sentir, né? Então, a sobrecarga do pensamento vem da desconexão com o sentimento. Então, a gente não quer sentir alguma coisa que está se apresentando, então a gente começa a pensar excessivamente para se distrair. Mas eu não estou mascarando essa... Exatamente. Eu estou anestesiado, mas a dor ainda está ali. É mais ou menos isso? Não está enxergando, né? Na frente. Isso também é a fonte de movimento para muitas ações desconectadas, né? Então, você não faz porque você sente aquilo como uma necessidade, você faz para se distrair.
né? Então você começa a ter comportamentos compulsivos e excessivos com coisas que não vão te trazer resolução. Por exemplo, estou sentindo uma dor, estou com desconforto, ao invés de olhar para isso, eu vou para o celular. Então começo a observar a vida das outras pessoas, começo a comparar a vida delas com o meu estado interno. Isso vai me gerando frustração. Tá todo mundo na praia e eu estou aqui sentindo dor. Então eu vou tentar me distrair com a alegria, a felicidade das outras pessoas que elas estão compartilhando e vou me desconectar da minha dor. Então a gente começa a usar algumas coisas, né? O que é mais comum é o uso excessivo das redes sociais, é muito comum. Comer em excesso, né? Geralmente quando a gente está sentindo alguma necessidade no corpo, a gente interpreta essa necessidade como uma ausência, né? E o que a gente usa para preencher? Muitas vezes a primeira resposta que vem é a comida, né? Eu vou preencher alguma coisa internamente, então eu vou comer, né? Então esses são grandes distrações que a gente também pode observar como marcador. O trabalho também? Procurar mais trabalho, mais coisas para fazer? Com certeza, com certeza. Principalmente quando você até trouxe na fala, coisas que eu tenho que fazer. A gente leva a vida daí como uma obrigação. Não é eu tenho o desejo de fazer determinadas coisas para evoluir. Eu tenho que fazer muitas coisas, né? E como é que, vamos dizer assim, como é que vamos tratar isso, né? A conversa do Janeiro Branco, quando a gente fala de saúde mental, a gente é sobrecarregado. É em casa, no trabalho, a gente está falando de trabalho, mas é em casa também, a gente tem que ter a saúde mental em dia também, junto à família, né? Como resolver, quando a gente sentir esse gatilho, como é que a gente consegue dar a volta por cima e realmente colocar a cabeça em ordem, hein, Franklin? Legal, Alexandre. Assim, talvez a parte mais difícil seja iniciar esse processo. Porque a tomada de consciência, ela geralmente vem acompanhada de uma agitação. Porque na hora que a gente toma consciência, muitas vezes a gente não tem o recurso necessário para dar conta daquilo, né? É nesse momento que a gente precisa procurar uma ajuda qualificada, ajuda de um profissional que possa te trazer essa consciência para você começar a entender o que está acontecendo, para achar o fio da meada, né? E esse processo de autoconhecimento, ele sempre tem início a partir de uma situação que você está vivendo. E esse é o teu fio da meada. Depois disso, que você começa, você pega esse fio da meada e vai desenvolvendo a consciência sobre essa questão, e você vai resolvendo isso, você vai entendendo que isso tem resolução. Então, com o passar do tempo, você vai desenvolvendo essa confiança que toda situação que se apresenta tem pelo menos uma solução, né? E isso precisa ser construído. É algo que a gente toma consciência, fica agitado, não sabe o que fazer, e é nesse momento que a gente pode buscar por uma ajuda profissional. Qual é o profissional que vai... fio da meada. Qual é o profissional que vai ajudar as pessoas? Hoje o autoconhecimento está muito abrangente, né? Hoje a gente tem portas de entrada das mais diversas possíveis. Isso é um benefício, porque cada pessoa tem um gatilho e se identifica com determinadas técnicas para olhar para determinadas situações. Então, tem muitas pessoas que buscam até o caminho espiritual para fazer isso, tem pessoas que buscam um psicólogo, tem pessoas que buscam um psiquiatra, né? Eu sempre considero que você precisa passar por um bom profissional para fazer essa primeira avaliação para te começar no processo. Para te colocar num caminho. Né? Hoje o que se indica mais é um processo com um psicólogo para fazer esse primeiro filtro. Psiquiatra também consegue dar um direcionamento tendo a questão técnica, né, das doenças mentais. Mas muitas vezes o processo ele começa por uma proximidade com alguém que tem aquilo que você precisa. Você vê como é que essa questão, né, do gatilho, o Estevam estava falando, a gente está com muita coisa na cabeça. Aí vai a virada do ano Réveillon, todo mundo promete mundos e fundos, né? Não, dia primeiro você uma pessoa melhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Parece que saiu um peso daquele ano das tuas costas, assim, sabe? Parece muito da cabeça da pessoa, né? Por isso que eu falei no início, depende do ano, depende da gente, de dar o melhor, né? Como é que a gente consegue administrar essa corrida do dia a dia, com essa corrida frenética que a gente tem, para não chegar em casa e não descarregar também na nossa família, né? Porque quando a gente fala em saúde mental,
a saúde mental em casa também, né? Como é que a gente consegue conciliar tudo isso para manter realmente uma mente produtiva e saudável, né? Então, assim, parece ser uma questão muito complexa quando a gente olha emocionalmente para a situação, mas quando a gente vai para algo mais prático, fica mais fácil. Tudo que a gente quer modificar na nossa vida são hábitos que a gente precisa repetir diariamente. Então, se você está sentindo necessidade de alguma coisa, você precisa colocar isso na tua agenda como uma parte importante do teu dia. Você precisa priorizar o que te faz bem e precisa fazer menos daquilo que te gera grandes dificuldades. Então, é fazer uma equalização dessas proporções, né? A maioria das pessoas fazem coisas que têm que fazer e fazem poucas coisas que seriam legais de fazer. Então, a gente tem que equalizar isso. E isso é no dia a dia. Eu costumo fazer analogia com a agenda, né? Todo mundo bota o compromisso com outra pessoa na agenda, mas ninguém coloca o compromisso consigo mesmo na agenda. Seria uma academia, um lazer, algum livro para ler, alguma coisa assim, né? Seria mais ou menos nesse sentido. Exatamente. E assim, são coisas que você sempre fez e sempre fizeram bem para você. É a mesma coisa que eu pedi assim, lista aqui, Franklin, 10 pessoas importantes aí no papel para mim. Provavelmente você vai esquecer o seu nome ali na lista, né? É muito comum. É muito comum isso, né? Uhum. E nesses 4 anos de campanha, assim, Franklin, vocês, do Janeiro Branco, vocês têm visto uma melhora na população? As pessoas que são atendidas, elas já retornam, trazem um feedback já que tem um cuidado maior? Como é que está sendo isso? Então, eu percebo assim que cada pessoa que investe o seu tempo em desenvolver a sua saúde mental, ela passa a ser alguém que representa uma possibilidade para as pessoas que estão em volta. Então, cada casa que alguém cuida da sua saúde mental, então você não precisa cuidar necessariamente do outro. Você precisa cuidar de si e representar uma possibilidade para o outro. E eu vejo isso muito acontecendo. Que cada pessoa que engaja com a campanha, cada pessoa que entende a importância da saúde mental, leva para o seu ambiente de convivência essa importância também. Né? Porque todo mundo olha para o outro e vê ele se sentindo bem, quer dizer, o que você está fazendo para se sentir bem? Eu quero isso também. Então, isso é uma fonte de despertar coletivo, né? Para o aspecto da saúde mental. E na mesma proporção que eu vejo as pessoas despertando, eu vejo a necessidade aumentando. Porque se você está se sentindo saudável, aquelas pessoas que não estavam, elas vão começar a olhar mais para isso, né? O que vocês estão planejando para esse mês de janeiro? Então, a gente gravou uma série de podcasts, de episódios de podcasts que a gente vai publicar ao longo de janeiro todo. A gente tem atendido demandas presenciais, né, de eventos presenciais. A gente tem trabalhado no aspecto das empresas, de instituições que trazem essa necessidade da saúde mental. E a gente sempre deixa que as pessoas tomem a iniciativa de perceber e procurar a campanha. Porque essa tomada de consciência ela precisa existir para que se haja uma abertura no processo, né? Então a gente procura deixar as pessoas sentirem que isso é uma necessidade para elas e procurem a gente para que daí sim a gente possa ter esse campo aberto para falar sobre saúde mental. Ótimo. Empresas interessadas também, quem sabe, bater um papo aí com seus colaboradores também é possível? É possível, a gente tem feito eventos, palestras, né, tanto online quanto presencial. A gente faz essas intervenções justamente para que se gere essa consciência, né? E muitas pessoas que estão ali no dia a dia não se percebem com essa necessidade da saúde mental, tomam a consciência muitas vezes numa fala, num exemplo, num compartilhamento. Então, geralmente quando se abre espaço para falar sobre isso, a adesão é bem grande. Muitas pessoas nem sabiam que precisavam, mas quando a gente faz as falas, diz, putz, sou eu. É verdade. Cada um assim se encaixa naquele perfil, enfim, Exatamente. né? Bom, não dá para fazer uma consulta no rádio aqui, né? Mas assim, cada pessoa é uma pessoa, né? Não dá para a gente julgar todos, né? Mas de uma forma muito genérica, o assunto realmente ele é muito interessante. Você vê começar aqui em Blumenau, acho que faz uns 4 anos, né? Com Janeiro Branco. Aí veio a pandemia, né? Exatamente. Saímos da pandemia, o assunto permanece ainda, ficou ainda mais em destaque, né? A gente aprendeu tanta coisa nesses últimos 2 anos aí, né, Franklin? Exatamente.
E geralmente uma situação assim que gera uma necessidade especial também traz um despertar coletivo das pessoas de olharem para determinadas coisas, né? Eu acho que a gente estava muito focado em situações externas, esse negócio, a condição financeira como centro de todas as coisas. E eu acho que esse movimento de olhar para dentro, de olhar para si, ele é muito necessário. E agora a gente está fazendo essa escalada de criar recurso para dar conta disso tudo, né? Então, mesmo depois da pandemia e os problemas relacionados à mente, eles acontecem assim. Primeiro você tem o evento, depois você se distancia do evento, e depois quando você percebe que a necessidade ela não vai embora, aí você começa o trabalho. Então, agora a gente ainda está nos efeitos da pandemia, né? Então, muita gente durante aquele período não quis fazer contato com isso, teve sérios problemas e hoje percebe que há uma necessidade realmente de olhar para isso, porque senão não vai conseguir dar prosseguimento para a sua vida, né? Muitas coisas ficam estagnadas, né? Sem dúvida. Para a gente fechar, como é que as pessoas acompanham o trabalho de vocês aí? Estão na internet? Como é que Sim. vocês estão divulgando? Acompanhar o podcast também, né? Exatamente. Então, a gente está principalmente utilizando o Instagram, Janeiro Branco Blumenau, né, que é conectado à campanha Janeiro Branco Nacional, né? Ontem até o Janeiro Branco fez uma postagem do Janeiro Branco Blumenau. Então, está sendo bem legal acompanhar esse processo. Então, lá no Instagram, Janeiro Branco Blumenau, e no canal MatrixCast no YouTube. Muito bem, Franklin Fischer é instrutor de meditação, constelador familiar. Hoje falamos aí sobre a campanha muito legal do Janeiro Branco, mês dedicado aos cuidados com a saúde mental. Segue lá no Insta também para você ter mais informações no Janeiro Branco Blumenau. Franklin, conta com a gente aqui na Mix. Obrigado, né, por ter vindo aí para bater aquele papo e orientar nossos ouvintes também. Eu que agradeço e que essa abertura é muito importante para a campanha e também para quem está conectado ao tema saúde mental. Obrigado mesmo. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento Uniaselv. É EAD, é semipresencial. É do seu jeito. Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix!